Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês alguns dos modelos de processos da engenharia de software. Então, o que é um modelo de processo? Na engenharia de software, para se desenvolver um software, é necessário percorrer algumas etapas que formam o ciclo de vida de um sistema. Então, essas etapas são constituídas em 7 passos básicos, vamos dizer assim, conhecido como levantamento de requisitos, planejamento, análise de projeto, implementação, teste e manutenção. Então, a forma de percorrer esses passos, percorrer essas etapas, é o nome que a gente dá para modelo de processo. Alguns exemplos de modelos de processo são modelo em cascata, modelo incremental, modelo espiral, modelo do processo unificado, metodologias ágeis, Entre elas, as mais famosas ficam a prototipagem ou prototipação, a XP e a Scrum. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. O modelo em cascata é utilizado quando os requisitos são muito bem determinados. Como o próprio nome fala, cascata vem porque de uma fase cai em outra fase. Quando eu chego naquela fase, eu só posso ir para a próxima ou voltar para a primeira. E eu percorro essas fases uma única vez. Por isso que os requisitos têm que estar bem detalhados, Porque eu só vou trabalhar a próxima fase depois de ter terminado a primeira fase. Geralmente, esse modelo é utilizado em sistemas muito bem especificados, que não são dinâmicos, geralmente não estão na web, Então, é um modelo muito conhecido e tradicional. O modelo incremental, também como o próprio nome fala, ele incrementa, então ele adiciona a cada vez que percorre essas fases. Então, eu posso percorrer essas fases várias vezes. Cada vez que eu percorro essas fases, a gente dá o nome de iteração, então eu posso ter várias iterações. A cada iteração eu tenho uma parte do sistema, Então eu implemento num primeiro momento, por exemplo, todos os cadastros, depois eu implemento todos os relatórios, as impressões de relatórios. Então, a cada vez que eu percorro essas etapas, eu estou fazendo uma iteração. O modelo em espiral, eu também percorro as fases quantas vezes for necessária, e ele possui esse nome espiral porque cada vez que eu faço a volta da espiral, eu lanço uma versão do sistema. Qual é a diferença do modelo espiral para o incremental? É que eu pego todos os requisitos do sistema, então eu não trabalho em partes, Eu trabalho todo o sistema, por isso que eu lanço uma versão do sistema, depois eu percorro as fases de novo e vou melhorando essa versão do sistema, porém eu não vou adicionando novas funcionalidades. O processo unificado é considerado como o gráfico das nuvens, como se pode ver aqui na imagem, porque ele trata as fases também como atividades. Então, a teoria dele é que em cada fase percorrida eu também posso fazer as atividades que correspondem aos processos. É um pouquinho mais complicado de entender. Então, eu vou citar um exemplo. Na fase de levantamento de requisitos, eu tenho uma maior atividade de coleta de dados na primeira fase, mas eu não deixo de coletar os dados ao decorrer de todos os processos, porque podem aparecer novas informações. Então, por exemplo, na fase de teste, o principal é na fase de teste, onde eu vou enfocar mais essa atividade, porém, eu vou realizar esses testes em todas as fases. Mesmo nos documentos de requisitos, eu posso fazer um checklist, eu posso aplicar algum tipo de teste. Na modelagem, quando eu tenho os diagramas, eu também posso fazer teste. Então, o teste ele não é realizado apenas na fase de teste. Então, esse diagrama mostra isso, que eu posso estar fazendo as atividades em vários momentos do desenvolvimento do software. Já a metodologia ágil é totalmente diferente do modelo em cascata, porque ela é utilizada quando os requisitos são muito dinâmicos, então eu não tenho tanto tempo de documentar esses requisitos, então eu já vou iniciar na programação porque eu preciso de versões rápidas. Então, ela utiliza-se do modelo incremental, então vai adicionando funcionalidades.
Também utiliza-se de protótipos, porque tem que ter uma comunicação muito próxima e todo momento com o cliente para ele validar se aquilo que está sendo desenvolvido é aquilo que ele deseja, né? Então, como o próprio nome diz, a metodologia ágil, ela não perde tempo, vamos dizer assim, com a documentação. Só que depois tem um problema da manutenção lá para frente, porque não tem nada documentado ou pouca coisa documentada. A metodologia ágil, ela foca nas pessoas e não nos processos, e também nos testes. Ela realiza teste constantemente, e uma característica importante dela é que a fase de desenvolvimento e de manutenção, elas são paralelas e concorrentes. O que isso quer dizer? Que ocorre a todo momento do processo, né? Ela não é separada. Eu não estou um momento que eu só estou implementando ou só estou dando manutenção. Isso é feito constantemente por causa do caráter da aplicação web e da dinamicidade da web. Algumas características das metodologias ágeis são: pouca documentação, requisitos dinâmicos, equipe pequena e motivada, contato com o usuário, enfoque nos testes, modelo incremental e prototipagem. Utilizando-se de metodologias ágeis, eu posso utilizar algumas específicas, como a prototipagem, por exemplo, onde que o próprio nome já diz, eu faço uma versão que não contém todas as funcionalidades implementadas, então eu posso trabalhar mais a questão da interface, do design. Eu tenho que passar a ideia de como o software vai ser antes de eu implementar realmente aquele software. Então eu faço uma validação antes com o meu usuário. A Extreme Program, que o próprio nome também diz que é programando ao extremo, é exatamente essa questão de já sentar e começar a programar, e para não ter tantos problemas, ela tem uma filosofia de programar em pares. Então, geralmente são 2 programadores, né, que conhecem aquilo que eles estão implementando. Então, ela utiliza todas as características citadas anteriormente, de pouca documentação, enfoque nos testes, equipe motivada, tá? E a Scrum é uma das mais utilizadas. Ela enfoca, na verdade, em como esse processo ele se desenvolve. Então, ela trabalha com 3 perguntas básicas, que é: o que foi feito, qual dificuldade que teve, né, no que já foi desenvolvido, e o que será feito. Então, geralmente, eles trabalham com grupos pequenos e reuniões, então reuniões rápidas, onde geram esses sprints, que são esses relatórios, geralmente respondendo essas questões. Eu espero que esta aula tenha esclarecido algumas coisas, né, principalmente para quem tem interesse aí em desenvolvimento de software, na área de engenharia de software, e a gente se vê numa próxima.